A PF dividiu o esquema comandado por Vorcaro em 4 núcleos de atuação. Um deles foi apontado como núcleo de intimidação e obstrução de justiça, responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. Segundo as investigações, o grupo criminoso tinha uma estrutura de vigilância e coerção privada, que foi denominada de A Turma. Os documentos mostram que a organização seria destinada à obtenção ilegal de informações sigilosas e à intimidação de críticos do conglomerado financeiro. Tem uma arte que a gente vai colocar no telão para você que nos acompanha aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, que mostra quem é quem nessa tal turma do Vorcaro. De acordo com a Polícia Federal, 2 pessoas foram identificadas aí até o momento como integrantes dessa turma. Começo dizendo, Marilson Roseno da Silva, um policial federal aposentado, apontado pelas investigações como integrante relevante da estrutura paralela de monitoramento e intimidação de Vorcaro. Ele é citado como líder da turma, segundo os investigadores. Ele seria um dos principais operadores desse núcleo, Berenice e Guta, esse núcleo de coerção, utilizando a sua experiência, seus contatos decorrentes da carreira policial para auxiliar na obtenção de dados sensíveis e na realização de atividades de vigilância e monitoramento de alvos definidos pela organização criminosa. Começa por você, Berenice. A atuação do Marilson estava voltada para a obtenção de informações sigilosas que pudessem antecipar ações de investigações policiais de jornalistas ou de ex-funcionários considerados críticos às atividades do grupo. Marilson também atuaria na execução das ações. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o caso do Luiz Felipe Mourão, que é o sicário. A gente vai trazer atualizações sobre o estado de saúde do sicário também, mas antes eu quero te ouvir, Berenice. Pois é, Daniel, antes de falar do Marilson, né, ex-policial federal que era um dos capangas do Vorcaro, eu só queria dizer que eu colocaria ainda nesse organograma também os 2 ministros, né, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, que de alguma forma a polícia ainda precisa ter coragem para investigar, principalmente a questão do sigilo bancário deles, porque a gente está falando aí de suspeitas graves, até mesmo de interferências no processo e, quem sabe, até venda de sentenças. Então, isso precisa ser investigado. Deveriam estar auxiliando aí também, só que de uma outra forma, né, de forma mais técnica. Esses aí que aparecem na foto eram os capangas, faziam esse trabalho de monitoramento. E aqui eu venho destacar que as mensagens mostram um linguajar de mafioso mesmo, Daniel Vorcaro, né, se referindo à empregada como vagabunda, né, vamos quebrar aquela vagabunda, e o jornalista mesmo da Globo, o Lauro Jardim, querendo forjar um assalto, quebrar os dentes dele. Então, assim, uma linguagem mesmo chula, mafiosa e de uma pessoa que não tem escrúpulos, que não tem limites, né? Bastava ele dizer sim que as coisas aconteceriam. Felizmente, não deu tempo. O próprio Lauro Jardim ontem, numa entrevista que eu acompanhei, ele disse, felizmente, não chegou a acontecer. Mas ele estava chocado. E vamos lembrar que foi ele, no ano passado, que trouxe aquela informação de que o Vorcaro, aliás, de que o Dias Toffoli, o ministro Dias Toffoli, estava viajando com o advogado Daniel Vorcaro para o jogo do Palmeiras. Entre outras informações, ele também expôs o próprio enriquecimento da Viviane Barsi, né, que saltou de 24 milhões para quase 80 milhões em menos de um ano. Então, era um jornalista que incomodava. E dessa forma eles agiam. Agora, me chama muito a atenção também, porque esse ex-policial federal, o Marilson, ele, por ter sido, né, policial, ele tinha acesso a esse sistema, não só da Polícia Federal, do Ministério Público e, claro, FBI também entra, a gente está falando da Polícia Federal dos Estados Unidos e a própria Interpol. Isso trazia vantagens para o Vorcaro, porque ele podia se antecipar diante de operações e de próprias diligências que aconteciam dentro da Polícia Federal. Realmente estava muito confortável a situação para ele, não estando preso como está agora atrás das grades, Daniel. Pois é, de novembro para cá, até bem pouco tempo atrás, Berenice e Guta, tratava-se de um banco fraudulento. Agora, porém, trata-se de uma organização criminosa que corrompia servidores, ameaçava também a imprensa. Agora sim, eu vou trazer aqui um outro ponto, falando sobre o Felipe Mourão, o sicário de Daniel Vorcaro, que, de acordo com as investigações, Luiz Felipe Machado de Mourão, conhecido como
sicário, também chamado dessa maneira, não é? Seria responsável pela coordenação de atividades voltadas à obtenção de informações, monitoramento de pessoas e levantamento de dados considerados relevantes para os interesses do grupo. Guta Pini de volta comigo, dividindo a tela. Informação da madrugada, de agora a pouco, vários veículos de comunicação afirmam que Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão teve a morte encefálica confirmada depois de atentar na tarde dessa quarta-feira contra a própria vida, enquanto estava sob custódia na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais. A última nota da corporação, divulgada às 10h15 da noite, nega essa informação, mas eu trago aqui um outro detalhe para sua análise também, Guta Pini. De acordo com a PF, Mourão tentou se enforcar por volta das 3 horas da tarde. Ele teve uma reunião com a defesa dele, com os advogados dele, ali entre 2h30 da tarde. Meia hora depois, na cela da Superintendência da Corporação em Minas Gerais, ele tentou se enforcar. E aí os policiais, quando o encontraram desacordado, tentaram reanimá-lo, acionaram o SAMU, que o encaminhou para um pronto-socorro na capital mineira, o Hospital João 23. Lá os médicos deram início a um protocolo para confirmar a morte cerebral do investigado, o que tecnicamente, legalmente falando, é considerado óbito. Mais uma tragédia no meio de tudo isso, Dani. Olha, quando essa notícia saiu, eu ouvi algumas pessoas também especulando, né? Será que realmente foi uma tentativa de suicídio? Porque o que a gente está assistindo é realmente uma atividade da máfia. Então, em que circunstâncias isso se deu? E aí as informações foram chegando, essa questão do enforcamento, então tudo vai levando a crer que realmente se tratou de, pelo menos, a tentativa de suicídio, que ele não conseguiu ali naquele momento, e agora as informações, ainda não confirmadas pela polícia, de que ele realmente veio a óbito. Dani, que final tenebroso, né, dessa história, esse personagem aí envolvido com essa violência toda. Ele era o sicário, né, que estava ali encarregado de fazer esse monitoramento. Vamos aguardar as próximas informações que virão da Polícia Federal, nesse caso escabroso, mas eu gostaria só também de voltar num ponto que a Berenice tocou desse organograma, que eu também acredito que mais adiante nós teremos outras pessoas compondo essa turma do Vorcaro. Porque, veja, esses servidores, esse sicário, esses capangas do Vorcaro, ainda que a gente esteja diante também de um ex-policial federal que tem os seus acessos, são acessos muito profundos que eles tiveram. Então, até o FBI, até a Interpol, até os sistemas do Ministério Público Federal e os sistemas da própria Polícia Federal. Então, é muito difícil a gente acreditar que autoridades com muito poder não estejam também envolvidas nesse esquema, conferindo acesso a esses criminosos. E eu gostaria de trazer também aqui um ponto do senhor Paulo Gonet, Procurador-Geral da República, que é um personagem que precisa ser olhado com muita cautela pela Polícia Federal, porque qual que é a ficha corrida do senhor Paulo Gonet até este momento? Ele arquivou pedidos de investigação da Viviane Barsi, da relação da Viviane Barsi com o Vorcaro, aquele contrato de 129 milhões de reais. Ele também não viu problema nenhum com a atuação do ministro Dias Toffoli nesse caso, apesar de todas as evidências e do envolvimento do ministro Dias Toffoli com essa questão do resort e participação de fundos da REAG. E agora, mais recentemente, ele também não viu problema nenhum na atuação dessa turma, porque ele não deferiu o pedido, ele não opinou pelo deferimento do pedido de prisão dessas pessoas. Então, é alguém que parece que está agindo para blindar essa quadrilha. Pelo menos é isso que a gente pode concluir de tudo que foi apresentado até agora. Então, a Polícia Federal precisa também se debruçar sobre essas condutas do senhor Paulo Gonet. O próprio Senado Federal também pode investigar isso. O Senado, inclusive, pode exonerar de ofício o Procurador-Geral da República. Até o ministro André Mendonça deu um puxão de orelha do Paulo Gonet para todos verem. Ele colocou na decisão.
Então, eu acredito que esse organograma em breve será atualizado. Diga, Berenice. Pois é, Daniel, em relação ainda ao Luiz Felipe Mourão, ele usava essas credenciais de terceiros para invadir o sistema do Ministério Público, Polícia Federal e demais instituições públicas, né? Então, um trabalho mesmo de alguém que tem conhecimento nessa área e age pelo mal. Agora, ainda em relação a essa polêmica, né? Eu estou vendo aqui no chat, a informação que eu tive ontem é de que ele usou a própria camiseta para tentar se enforcar. E ele teria ficado numa sala sozinho por um tempo, né, custodiado, e quando os policiais chegaram, encontraram ele ali e fizeram a reanimação. Até então, a informação ali no início da noite é de que os policiais, né, o encaminharam para o hospital e haviam tido sucesso nessa reanimação. Agora, o que se confirma, pelo menos das minhas fontes, é que ele teve já a morte encefálica, né? Então, a morte cerebral caracteriza que a pessoa morreu. Talvez falte desligar os aparelhos, mas havendo uma morte cerebral, acho que praticamente impossível na medicina que a pessoa volte. Então, é um arquivo em pessoa que morre, né? Certamente sabia de muitas coisas, trabalhava, e pela forma como ele conversava com Daniel Vorcaro, era uma pessoa extremamente fiel ao banqueiro e que sabia muita coisa, poderia contribuir muito, né? Já se fala também, isso precisa ser investigado, sobre queima de arquivo, se algo teria contribuído para essa morte encefálica. A gente fica imaginando, poxa, mas se ele tentou se enforcar, morte cerebral, será que teve algum episódio dentro do hospital que possa ter causado isso? Nós estamos ainda no âmbito da especulação, mas o fato é que as imagens foram encaminhadas todas agora para o ministro André Mendonça, porque o sicário, né, o Luiz Felipe Mourão, estava sob a custódia já do Estado, então era responsabilidade da unidade onde ele estava ali detido, e agora isso precisa ser apurado. Inclusive, o que aconteceu no hospital depois que ele foi levado para lá, viu, Daniel? Pois é, por enquanto o que temos também é que Fabiano Campos Zettel, a pessoa mais próxima de Daniel Vorcaro, o cunhado de Daniel Vorcaro, apontado como operador financeiro do grupo, ele teria atuado na operacionalização de pagamentos ilícitos, na estruturação de contratos simulados para lavagem de dinheiro e no financiamento das atividades de vigilância. Segundo a investigação, as mensagens também indicam tratativas sobre pagamentos ligados ao esquema. Em uma conversa de WhatsApp, Fabiano Zettel pergunta a Daniel Vorcaro, abre aspas, hoje tem que pagar a primeira do Bellini, ok? Vorcaro responde apenas ok. Para os investigadores, o diálogo reforça a suspeita de repasses relacionados à atuação de Bellini Santana, ex-chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, apontado no inquérito como consultor informal do grupo. A defesa de Zettel disse que, em que pese não ter tido acesso ao objeto das investigações, Fabiano está à inteira disposição das autoridades, Guta Pini. O cinismo dessa quadrilha é algo realmente sem limites, mas é bem comum quando estamos tratando de criminosos. Eles têm aquele roteirinho, né? Eu confio nas instituições, vamos aguardar a resposta da justiça, não tenho nenhum envolvimento com isso. O próprio Daniel Vorcaro se defendendo desses diálogos, dizendo, não, eu falava mais em tom de desabafo, eu não estava querendo violência nenhuma, né? Cai quem quer nesse golpe. Agora, o Fabiano Zettel, em várias outras mensagens que já foram divulgadas também pela mídia, dão conta de que ele era o operador financeiro mesmo desse esquema. Há conversas dele com Daniel Vorcaro falando sobre o pagamento para o Resort Taiaiá, e nessas mensagens o valor chegava a 35 milhões de reais, e era ele que fazia esse pagamento. E em relação a essas mensagens mais recentes, que foram trazidas na decisão do ministro André Mendonça, elas dão conta também desse financiamento dos servidores do Banco Central, que prestavam uma verdadeira consultoria
para Daniel Borcaro, justamente para que ele estivesse sempre um passo à frente do Banco Central. Ele já chegava nas reuniões ou encaminhava a documentação já munido de todas as informações necessárias, mas claro que isso não saía de graça. O Fabiano Zettel que tinha a incumbência de fazer esse pagamento. Inclusive, em um dos diálogos, o Fabiano Zettel pergunta para o Borcaro quando eu não sei se era o Paulo Souza ou o Bellini, mas era um dos dois servidores do Banco Central. Quando esse fulano pedir o pagamento, eu posso pagar? E aí o Borcaro fala, pode sim. Então, não tem o que se defender disso, porque veja, o que um servidor do Banco Central está recebendo dinheiro desse banqueiro que está no alvo dessas investigações e esse dinheiro é pago pelo operador financeiro dessa quadrilha, dessa organização criminosa. Não tem justificativa nenhuma, mas para tentar passar ares de legitimidade para essa operação é quando eles criam uma empresa de fachada, bem característico mesmo de lavagem de dinheiro, de crime organizado, essa empresa para macular aí, para disfarçar esse pagamento, como se esses servidores do Banco Central trabalhassem com educação financeira. E é por isso que eles recebiam esse dinheiro. Mas a gente sabe, e já está mais do que provado, que se tratava de propina. Só o senhor Paulo Gonet que não conseguiu identificar em todas essas transações os indícios da iminência do perigo que essa quadrilha deveria ser parada. E aí ele, então, não abonou, não endossou o pedido da Polícia Federal. Mas que bom que o ministro André Mendonça ignorou esse posicionamento do senhor Paulo Gonet e decretou as prisões e as medidas cautelares. O fato é este, Guta Pini, a Procuradoria-Geral da República, ou seja, Paulo Gonet, foi contra a prisão do empresário Daniel Borcaro. Em 27 de fevereiro, a Polícia Federal pediu ao Supremo a prisão preventiva dos investigados, antes do final do mês passado, ao afirmar que o grupo mantinha essa estrutura de vigilância, de coerção privada voltada à intimidação de pessoas ligadas às investigações. Mendonça, na ocasião, concedeu 72 horas para a manifestação da PGR. O órgão afirmou que não havia no pedido indicação de perigo iminente, imediato, que induza a extraordinária necessidade de tão rápida e necessariamente sucinta análise do pleito. Quase que uma poesia. Na decisão, Mendonça rebate o parecer da PGR. Segundo ele, a representação da Polícia Federal traz sérias evidências da continuada prática de crimes de gravíssima repercussão. Em outro trecho, ainda mais contundente, Mendonça diz lamentar a postura da PGR diante de um robusto quadro fático probatório e que a demora revela-se extremamente perigosa para a sociedade. Este é o fato, Berenice Leite. Pois é, para vocês verem a contradição, né? O quanto o ministro André Mendonça e Paulo Gonet, da Procuradoria-Geral da República, pensam tão diferente. Eu queria destacar aqui que existem 3 ministros que apoiaram o Gonet, alçando ele ao mais alto escalão do Ministério Público no país, né? O ministro Gilmar Mendes, Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. Esses 3 ministros fizeram muito gosto, apoiaram, né? Queriam muito que Paulo Gonet ocupasse a cadeira da Procuradoria-Geral da República. E pasmem, né? Os 3, de alguma forma, acabam aparecendo nesse processo. O Gilmar cancelou na última sexta-feira a quebra de sigilo que teríamos da Maridit, que é justamente para investigar qual a relação dessa empresa que adquiriu o fundo do Master, que vendeu parte do resort Itaiaia ligado ao Dias Toffoli. O Toffoli nem se fala, o relator, né? E os 129 milhões do escritório da esposa do Moraes, que até hoje não foi explicado de onde, né? Por que um valor tão alto desses honorários.